Então, eu vou usar aqui os finalmente do Cacau, né? Vou falar se vou ficando por aqui, pastor. Então, vamos preparar aí o nosso coração para receber a mensagem, tá bom, pastor? Que Deus te abençoe, tá? Graças e paz, irmãos. Esdras, capítulo 1. Quero convidá-los a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler esses versículos de 1 a 5. Esdras, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro e com fazenda, e com gados afora as dádivas voluntárias da casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. Pedimos nessa noite que o Senhor continue a falar conosco, e o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito, para tocar em nossos corações, para nos direcionar. Eu oro em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Os irmãos podem sentar, irmãos, nesse momento. Nós encontramos aqui no texto de Esdras, capítulo 1, um decreto de Ciro, em que ele lavra esse decreto, permitindo então que os judeus voltassem da Babilônia, do qual ficaram ali cerca de 70 anos no cativeiro. Quando nós olhamos para esse tempo aqui, em que o povo de Deus está vivendo, é um tempo de muitas lutas, irmãos, é um tempo de muito sofrimento, é um tempo em que profetas como Jeremias se levantam para profetizar, para dizer aquilo que a nação de Israel estava vivendo, viviam e sofriam por causa dos seus próprios pecados, né? Era uma maneira, inclusive, de Deus estabelecer julgamento através ali daquele cativeiro, através daquele tempo em que eles estavam vivendo na Babilônia. Se nós nos lembrarmos um pouco do que aconteceu ali, nós vamos perceber que a Babilônia, quando ela subjugava uma nação, o que ela fazia? Ela levava o que tinha de melhor naquela nação. Ela não levava apenas o ouro e a prata e os bens materiais de uma nação que ela subjugava, mas ela inclusive levava o que havia de melhor no âmbito intelectual. Nós podemos lembrar de Daniel e seus 3 companheiros, né? Eles são levados para a Babilônia como uma espécie de patrimônio intelectual de Israel, e lá eles estão, e eles ali são reconhecidos como esses jovens sábios, jovens que faziam a diferença. E é interessante observarmos ali que Daniel e seus amigos, seus companheiros, eles dão testemunho do poder de Deus na vida deles, né? É algo muito impressionante quando nós estudamos a respeito de Daniel, na vida de Daniel, esse jovem comprometido, que é um exemplo para nós nos dias de hoje, de jovens que fazem a diferença. E aqui na Ibavim, com certeza temos jovens que fazem a diferença, amém?
Os jovens, eu acho que eu ouvi mais a igreja do que os jovens, amém, irmão Felipe? Mas é importante, irmãos, em tempos em que nós percebemos, tempos difíceis, tempos em que nós somos questionados na nossa fé, tempos em que nós ligamos a nossa televisão e somos confrontados com valores que nada tem a ver com os valores de Deus, não é? É importante vermos pessoas firmes na fé, pessoas que realmente são firmes independente dos outros, e jovens firmes fazem a diferença, não só jovens, mas todos aqueles que são servos do Senhor. Mas aí você pode estar dizendo, né, e pensar, né, como a nossa irmã Francisca pode dizer, olha, eu não sou jovem fisicamente, mas eu sou jovem no espírito, né? Então que seja assim, que nós possamos ser essas pessoas que são despertadas, que fazem a diferença. E nós vemos aqui nesse texto de Esdras, se você observar aqui no versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Se você tiver com caneta aí, você pode grifar esse ponto, essa parte onde diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Se você observar também lá no versículo 5, no finalzinho da leitura que nós fizemos, diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus, o que Deus fez? Despertou. De novo essa palavra despertar aí, porque é Deus que está despertando. No versículo 1 diz que despertou quem? O Senhor despertou Ciro, rei da Pérsia. E lá no versículo 5 nós vemos que o Senhor também desperta as pessoas que estavam vivendo na Babilônia e que seriam convidadas agora para voltar para a sua terra. E por quê, pastor? Porque nem todos, irmãos, tiveram esse despertamento, nem todos desejaram voltar para a sua terra, para Jerusalém. Muitos daqueles que foram do povo de Deus, estavam na Babilônia, resolveram ficar por lá, porque estava agradável, estava cômodo permanecer na Babilônia. Mas Deus faz um verdadeiro despertamento, tanto em Ciro. E talvez você vai dizer assim: pastor, quem é Ciro? Ciro era um rei do povo de Deus? Não, ele era um rei estrangeiro, nada tinha a ver com o povo de Deus. E o povo de Deus, o próprio povo de Deus é despertado pelo Senhor. Mas o que vem a ser despertamento, irmãos? O que nós podemos entender como despertamento? Antes de mais nada, despertamento é um retorno à vontade de Deus. É um retorno àquilo que todo crente precisa ter, um desejo ardente de conhecer mais da palavra do Senhor. Despertamento significa um desejo ardente pela comunhão com o Senhor. Despertamento significa um desejo ardente de voltar ao primeiro amor. Como é bom, irmãos, nós sentimos esse desejo do primeiro amor novamente, não é? E aí, talvez você pense assim: pastor, como é bom vir à igreja e louvar ao Senhor. E eu vou dizer para você, é bom mesmo, é gostoso sentar nesse banco, ouvir testemunhos, ouvir o que Deus tem feito, louvar ao Senhor. Mas, irmãos, isso daqui é consequência de tudo aquilo que nós estamos fazendo durante a semana. A igreja, ela se movimenta e ela acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É durante a semana, é no nosso dia a dia que nós vamos vendo o agir de Deus, a transformação de Deus acontecendo. E aí, como resultado, nós nos reunimos aqui no domingo e encontramos esse grupo de irmãos para adorar ao Senhor e louvar a Ele. Então, a ideia de que a igreja é um culto de domingo é uma ideia completamente sem noção, né? Porque a igreja, ela acontece durante a semana. Aliás, estava conversando com a irmã essa semana, aqui da nossa igreja,
e ela falava: pastor, eu estou preocupada com uma pessoa, com fulano, e acho que nós podíamos fazer algo por essa pessoa. Eu disse: sim, irmã, vamos fazer algo, vamos orar, vamos orar. E essa irmã está orando, né? Está se preocupando. Acho que a mensagem lá de domingo, né, já está fazendo efeito na vida dos nossos irmãos, né? Nós falamos ali sobre Atos capítulo 11, nós pregamos isso domingo passado, e falamos ali da experiência de Barnabé, né? Barnabé se preocupava com as pessoas, se preocupou com Saulo, né? Deu importância, e tudo aquilo que nós falamos ali de domingo, ela precisa fazer efeito nas nossas vidas, na segunda, na terça, e já está fazendo efeito. Glória a Deus por isso, amém por isso. E essa irmã falou: pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei: amém. E hoje a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no culto hoje foi olhar para essa irmã e dizer: minha irmã, já tem uma visita marcada com essa pessoa, está marcada uma visita, as pessoas vão me receber na casa dela essa semana. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque a igreja está se movimentando, e essa movimentação não acontece de domingo é resultado, irmãos. Nós vemos aqui os resultados daquilo que está acontecendo durante a semana, e assim Deus vai preenchendo esses bancos um a um. Deus vai mandando uma pessoa, vai mandando outra, e vai mandando pessoas, vai mandando recursos, e vai abençoando a igreja, e a igreja vai se despertando, e vai crescendo, e Deus vai abençoando para a honra e glória dEle. Amém? Despertamento envolve uma consciência clara daquilo que eu sou em Cristo, do meu chamado para cumprir a sua missão, e eu entendo isso, e eu sou fiel ao Senhor. O despertamento, irmãos, envolve a consciência da importância da oração. Se nós pararmos para pensar o que está acontecendo aqui no livro de Esdras, nós vamos parar e olhar um pouquinho e voltar para um contemporâneo desse tempo, que é o Daniel, né, que eu já mencionei aqui. E Daniel, ele está lá vivendo na Babilônia. Aqui em Esdras nós encontramos o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, que havia vencido a Babilônia. Ciro, com a Pérsia, ele resolve permitir que os judeus que estavam na Babilônia retornassem para Jerusalém. E esse texto aqui de Esdras e Neemias são textos ali meio que paralelos no tempo, não é? Porque quando nós olhamos o texto de Neemias, nós vamos perceber ali que Neemias, ele está lá, né, no palácio do rei, e ele vê e ouve a desolação de Israel, e ele resolve voltar para a reconstrução dos muros da cidade. É o livro de Neemias. Mas no livro de Esdras nós vemos o decreto que permite que o povo de Deus volte da Babilônia. Mas isso não acontece sem que houvesse algumas ações. Observe aí o que está escrito na sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Eu quero convidar você, deixa marcada a sua Bíblia, mas leia comigo Jeremias capítulo 29, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O profeta Jeremias faz uma profecia aqui, uma promessa de Deus para o povo, dizendo o seguinte: olha, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, mas depois desses 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Aí eu vou retornar, permitir que vocês retornem para o lugar de vocês. Isso é uma promessa de Deus, irmãos. Deus tem promessa ou não tem promessa para o seu povo? Deus sempre tem promessas para nós. Basta nós olharmos para a palavra de Deus, que nós vamos perceber as promessas dele. Mas, se você está agora for lá para o livro de Daniel, eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia lá em Daniel. Vai dizer assim: pastor, eu vou viajar aqui na Bíblia hoje. Não tem problema. São todos textos paralelos, né? Daniel, capítulo 9, versículo 2.
Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler com os irmãos dos versículos 1 ao 6, na verdade. Daniel, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. Diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Nós lemos agora aqui o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Daniel, ele leu isso também, e ele está dizendo aqui, olha, eu li e eu entendi. O que ele entendeu? Diz o versículo aqui: entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e panos de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós encontramos Daniel se voltando para a palavra de Deus. Ele lê, como nós lemos aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 10, onde está definido um prazo para aquilo que o povo de Deus estava enfrentando acabar. E Daniel, diante da leitura da palavra de Deus, diante desse entendimento, ele se propõe a fazer o quê? A orar. Ele se coloca de joelhos, ele resolve, diz o versículo 3, buscar com oração, com rogos, com jejum, com panos de saco, cinza. Ele se prostra diante do Senhor. Aí você vai dizer: pastor, mas eu entendi que havia uma promessa para o povo de Deus, e se há promessa, Deus vai cumprir. Amém, meu irmão? Deus vai cumprir, Deus cumpre promessas. Nós temos um Deus cumpridor das suas promessas. O nosso Deus não falha. Mas é verdade também que nós, para vermos essa promessa de Deus se cumprindo em nossa família, em nossa casa, em nossa igreja, nós precisamos nos voltar à oração. Nós precisaremos entender que nós precisaremos nos voltar à oração. E como nos voltaremos à oração? Daniel, ele se coloca em oração, mas eles têm uma vida consagrada ao Senhor. Aliás, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 29, a palavra do Senhor diz que o Senhor escutará a oração dos justos. E nós precisamos, irmãos, não apenas orar, mas nós precisamos orar com uma vida consagrada ao Senhor. Há impedimentos para que as nossas orações cheguem ao trono do Senhor. Se nós vivermos de uma maneira que não agrada ao Senhor, de nada adiantará a nossa oração, ela não vai passar do teto. É preciso que haja consagração. A estatura espiritual de Daniel o capacitava a enfrentar verdadeiros combates em oração. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós percebemos que ele resolve orar em momentos difíceis. Essa oração que Daniel faz era uma oração decisiva para o povo de Deus. Ele se coloca como verdadeiro intercessor do seu povo, né? Isso é algo significativo. Ele orava. Daniel orava, segundo o texto bíblico, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha essa prática da oração, ele se voltava ao Senhor para orar todos os dias, 3 vezes ao dia. Eu me lembro que há um tempo atrás nós fomos fazer uma confraternização com os irmãos da igreja, da antiga igreja que tive o privilégio de pastorear, e nós fomos numa churrascaria, né? Ali fazer uma comemoração de final de ano com alguns irmãos. E eu me lembro que, enquanto todos nós estávamos lá, né, prontos para comer, né, uma mesona bem grandona, ali preparada já, separada, reservada para nós, eu me lembro que tinha um outro grupo de mulheres ali também fazendo uma confraternização na churrascaria.
E aquelas mulheres, de repente, começaram a se levantar dos bancos e começou uma barulheira de cadeira, uma barulheira, e todo mundo ficou assustado assim, porque elas estavam usando uns roupões, um véu na cabeça, e todo mundo ficou muito assustado. De repente, aquelas mulheres todas foram ali para a frente do banheiro da churrascaria, e elas se ajoelharam e começaram a rezar ali, fazer uma reza, e algo que nos chocou bastante, porque elas não se importaram com ninguém que estava ali olhando, né, observando, e elas estavam fazendo uma reza islâmica. Aquelas mulheres eram adoradoras de Alá, né, da religião islâmica. E ali todo mundo ficou observando ali com os garfos nas mãos, né? Nós crentes com os garfos nas mãos. Eu acho que a gente não tinha nem orado, né, para começar ali, não tinha chegado a carne ainda. Mas aquilo para a gente foi um tapa na cara, assim, com aquela luva de pelica, né? Para a gente entender e observar que nós, irmãos, que servimos a um Deus vivo, muitas vezes, e falamos da oração, muitas vezes não fazemos isso na prática da maneira como o Senhor merece, de maneira regular, habitual, constante, e nós precisamos disso, irmãos, dessa constância, dessa regularidade. Quando a vida dele e dos seus amigos estava em perigo, quando eles iam ser lançados na cova dos leões, quando eles iam ser mortos, eles venceram através da oração. Portanto, irmãos, Daniel era alguém experiente na oração. Ele sabia que aquilo realmente fazia a diferença na vida dele, e é por isso, e não apenas na vida dele, mas na vida do seu povo, e é por isso então que ele resolve ali se colocar em oração pelo povo de Deus. E quando ele se coloca em oração, ele relembra as promessas de Deus, de Jeremias, né, que nós lemos. É interessante a maneira como Daniel ora, é algo que nós podemos até estudar melhor como igreja, porque ele não apenas ora pedindo algo, mas ele relembra as promessas de Deus. Essa é uma maneira muito eficaz de orarmos ao Senhor. E esse despertamento, irmãos, sempre envolve a consciência de pecado e a graça de Deus. Quando eu sou despertado para orar, eu preciso ter essa consciência de que eu sou pecador. Eu preciso ter a consciência de que, de fato, se tem algo na minha vida que não tem agradado a Deus, eu preciso mudar, eu preciso modificar, eu preciso pedir para que Deus me ajude. Aliás, irmãos, eu falei isso domingo passado, mas eu vou insistir muito nisso. Essa é uma das características que eu gosto de falar e de enfatizar. Nós, irmãos, não somos perfeitos, isso é fato. Se tem algo que atrapalha a igreja, é o legalismo, né? O legalismo da perfeição. Aquela ideia de que o pastor está lá usando terno e gravata, o pastor está lá na frente, ele tem que ser perfeito. Irmãos, não queiram um pastor perfeito, porque eu não sou, não é? Porque nós vamos na igreja, então nós somos perfeitos. Também não podemos esperar das pessoas que vêm à igreja a perfeição, não. Uma vez eu fui conversar com uma senhora, e ela me disse assim: pastor, sabe por que eu não fico na igreja? E ela frequentava a igreja, ia na igreja várias vezes, né? E aí eu não entendia por que essa irmã não se firmava, né? Aí ela falou assim: pastor, sabe por que eu não fico na igreja? Porque eu fumo. Eu tenho um problema com cigarro, eu fumo. De vez em quando eu dou uns tragos lá, eu fumo. Aí ela falou assim: então por isso que eu não me firmo na igreja, porque eu tenho esse problema. Aí eu falei assim: tá bom, e que mais? Ela falou: então, esse é o meu problema. Eu falei: mas isso não te permite se firmar na igreja por causa disso? Ela falou: porque eu fumo. Eu falei: irmã, na igreja tem gente que mente, tem gente que fuma, tem gente que tem problemas com várias áreas. Lá é um lugar cheio de pessoas com problemas em várias áreas, né? A irmã tem problema com cigarro, continua indo na igreja, irmã, continua indo lá, firme no Senhor, que Deus vai te dar essa libertação, Deus vai libertar a irmã, eu creio nisso. Aí ela falou: mas eu posso ir na igreja desse jeito? Eu falei: pode, deve ir desse jeito, deve buscar o Senhor assim. Deus vai permitir que a irmã seja liberta. Lá um grupo de pessoas que estão buscando essa libertação também. Aí ela falou: puxa, pastor, que palavra que me tranquilizou o coração. Eu sentava lá no banco, eu achava que eu não tinha direito de sentar naquele banco. Eu falei: não, irmã,
A irmã tem todo o direito de sentar naquele banco, porque se a irmã não tiver direito de sentar naquele banco, eu também não tenho. Eu sei que essa irmã começou a se firmar, passou um tempo, essa irmã abandonou completamente o cigarro, está liberta, hoje é uma serva do Senhor fiel. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos dizer isso às pessoas, porque as pessoas acham que para sentar nesse banco aqui, elas precisam ser merecedoras de algo. Irmãos, nós não somos merecedores de nada. Se não for a graça, a misericórdia do Senhor por nós, quem somos nós? Nós não somos merecedores de sentar nesse banco, irmãos. Nós não somos merecedores do céu. Todos nós somos merecedores do inferno. Todos. Mas é pela graça, Efésios capítulo 2, a palavra nos diz isso, é pela graça de Deus, pelas misericórdias dEle, que nós somos salvos. E é por isso que nós precisamos ter a consciência de que somos pecadores, mas também, irmãos, nós precisamos buscar o verdadeiro perdão. Reconhecer que eu sou pecador, eu reconheço, mas eu também preciso buscar o verdadeiro perdão, e o verdadeiro perdão só vem, sabe como? Com o verdadeiro arrependimento. Então, se não houver verdadeiro arrependimento, irmãos, não haverá verdadeiro perdão. E a palavra do Senhor nos diz, se confessarmos, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para aquele que é pecador, para aquele que se sente indigno, eu digo uma palavra para você, o Senhor, Ele promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos libertar, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos transformar em nome de Jesus. O verdadeiro despertamento, ele coincide com essas mudanças que Deus estava para fazer no meio do seu povo. E Deus, ele faz verdadeiras mudanças. O reino da Babilônia estava em guerra com os persas, com os medos, e o rei da Babilônia era na época um homem chamado Nabonido. Um nome interessante para colocar no filho, né? Brincadeira. Mas Nabonido, ele era o rei da Babilônia e ele vivia longe do seu reinado, e ele deixava o seu parente, o seu filho, Belsassar, como um verdadeiro governante na prática, não é? E acontece algo muito interessante em Daniel capítulo 5, eu quero convidar você a voltar umas páginas aí, se você estiver aberto em Daniel 9, Daniel capítulo 5, há algo ali que choca, porque Belsassar, ele resolve fazer um banquete, e o texto bíblico diz que a Babilônia, ela tinha não apenas subjugado Israel, mas ela tinha pego todos os utensílios de ouro, todos os utensílios sagrados que estavam no templo, e eles levam lá para a Babilônia. E entre esses utensílios sagrados estavam os vasos sagrados que ficavam lá dentro no espaço do Santo dos Santos. E o que esse Belsassar resolve fazer no capítulo 5? Eles resolvem pegar esses vasos sagrados, eles profanam esses vasos sagrados. Olha o que diz o versículo 3, diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres e concubinas. Eles resolvem colocar vinho dentro daqueles vasos, eles resolvem servir bebida para as pessoas, fazer um banquete profano com os vasos e utensílios de ouro que estavam dentro do templo de Jerusalém. Irmãos, acontece algo sério aqui, porque o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, não podemos profanar as coisas de Deus. O que acontece ali é que de repente, estavam todos ali bebendo nos utensílios sagrados de Jerusalém. Então, olha o que acontece, versículo 5: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreveram de frente do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Estavam bebendo, de repente uma mão começou a escrever nas paredes do templo, do palácio, aliás, desculpa. Uma mão começa a escrever nas paredes do palácio, e eles não entendem nada do que está escrito ali. Aí o rei fala o seguinte: chama os sábios, chama eles para que eles possam vir aqui e dizer o que está escrito.
Aí os sábios vêm, olham e falam: olha, a gente não consegue entender não o que está escrito aí. Aí lembraram que tinha um jovem sábio que tinha vindo lá de Jerusalém, junto com o povo que tinha vindo subjugado, né, para a Babilônia. Quem era esse jovem? Daniel. Aí trazem Daniel e falam: Daniel, você pode explicar o que está acontecendo aqui? Apareceu uma mão, porque o rei só viu uma mão escrevendo. Aí Daniel falou: eu posso explicar. Eu explico o que está escrito aí. Aí Daniel, versículo 13, diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura, e me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura, e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, eu não quero nada disso, né? Agora, versículo 18 diz assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E aí no versículo 25, Daniel diz: esta, pois, é a escritura que escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Então, o que acontece ali como consequência de tudo isso, diz o versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, quando eles estão ali numa aparente vanglória, né, usurpando da posição que eles tinham ali como autoridades na Babilônia, eles estavam até mesmo profanando utensílios do templo. Deus vem com uma mão e traz uma palavra que vem trazer ali julgamento sobre o povo, não é? E o que nós percebemos ali: olha, o seu reino está sendo dividido, o seu reino agora ele vai acabar. É basicamente isso que aquela profecia está dizendo, não é? E naquela mesma noite Deus cumpre, né, o julgamento dele, porque, irmãos, não há nada que não esteja diante do controle de Deus, nada, absolutamente nada. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e tudo o que aconteceu ali na vida de Daniel, tudo o que acontece na vida do povo de Deus, irmãos, é resultado de oração e consagração a Deus, e era através do despertamento que aquele povo de Deus, que Daniel, eles podem ver ali o livramento e a vitória sobre os seus inimigos. É algo poderoso, irmãos, quando nós podemos realmente perceber que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, apesar de que muitas vezes, não é, a gente olha e a gente percebe que nós temos um chefe que não é servo de Deus, nós temos políticos que não são consagrados a Deus, apesar de nós sabermos que vivemos num mundo corrompido, de valores corrompidos, nós sabemos que Deus tem guardado o seu povo.
Deus tem livrado o seu povo, Deus tem cuidado do seu povo. E isso, irmãos, nos dá tranquilidade. Foi o que o nosso irmão falou, né, lá no Salmo capítulo 37, versículo 5. É entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ter a certeza de fato que Ele tudo fará. Porque o nosso Deus tem cuidado do seu povo. Isso é algo muito tranquilizador, irmãos. A gente se tranquiliza quando a gente percebe que nós temos um Deus que cuida de nós, apesar dos pesares, não é? Nós também, quando olhamos para o texto bíblico, não é? A gente percebe, irmãos, claramente que, eu quero convidar você a voltar lá para o nosso texto lá de Esdras, capítulo 1 novamente, não é? Porque é um texto paralelo aí a Jeremias, né? É um texto paralelo a Neemias, que nós já mencionamos, é um texto paralelo a Daniel, mas eu quero elencar aqui um outro aspecto desse despertamento espiritual que nós encontramos aqui nesse texto bíblico. E nós percebemos, olha só que interessante, diz o versículo 1: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Nós vemos aqui claramente, irmãos, algo que muito nos choca quando a gente observa. A gente vai perceber que Ciro, ele não era um governante de Deus, do povo de Deus. Ciro era um governante pagão. No entanto, o que nós percebemos aqui é que Ciro, independentemente da sua nacionalidade, ele vai agir por um despertamento de Deus na vida dele. E o que eu quero dizer aqui com isso é que é o seguinte, presta atenção nisso que eu vou te dizer, meu irmão. Não era esperado de Ciro, ou não se esperava de alguém que não fosse do povo de Deus, que ele fosse despertado por Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu não espero de algumas pessoas que elas mudem o seu coração. Eu não espero, por quê? Porque aquelas pessoas não têm Deus, aquelas pessoas elas não são de Deus, aquelas pessoas não buscam a Deus. Por que eu posso esperar delas o agir de Deus? Mas, meu irmão, eu quero dizer para você algo que eu quero deixar bem claro nessa noite, que você precisa guardar no seu coração, e a Igreja Batista de Vila Moraes precisa ter claro. Irmãos, nós temos um Deus que move o coração de quem Ele quiser, e o despertamento vem de Deus. É Deus quem desperta um marido de coração duro, é Deus quem desperta um filho que diz: eu nunca mais vou na igreja, eu não quero saber de Deus. É Deus quem desperta alguém que saiu da igreja chateado e diz: eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada. Eu conheço um Deus, irmãos, que Ele tem o poder para despertar quem Ele quiser. E nós precisamos crer nisso, porque quem desperta é Deus. Quem move corações e mentes é Deus. Quem convence é Deus. Eu estava esses dias ouvindo algo muito interessante que o pastor Nelson dizia no púlpito, e é muito bom ouvi-lo, né? Ele disse algo assim da maneira como Deus ele age, né? Numa noite de batismos, ele disse algo assim. Ele falou: olha, irmãos, é interessante porque muitas pessoas pensam que o que transforma a vida das pessoas é a pregação. Aí ele falou: eu fico pensando se não é aquela pessoa que convida alguém para vir ao culto, se ela não faz parte se ela não é responsável por esse resultado aqui, o batismo. Quem convidou? Eu fico pensando se não é aquela pessoa na porta com um sorriso, que aperta a mão e diz: bem-vindo, que não é responsável por esse trabalho, não é? Ele falava até sobre algo que nós ouvimos dizer nas igrejas, que cada pessoa que a gente ganha para Jesus é uma pedrinha, né, na coroa. Aí ele falou: eu fico pensando se essa pedrinha então não vai para aquela pessoa que fica na porta.
Aí ele falou, aí a pessoa vem para a igreja, ela senta aqui, eu fico pensando se a pedrinha também não deveria ir para a pessoa que no dia seguinte, na segunda-feira, anota o contato daquela pessoa e liga para ela e fala assim, puxa, você apareceu ontem em nossa igreja, eu posso orar por você? E aquela pessoa se sente acolhida, e ela fala, puxa, eu recebi um contato no dia seguinte da igreja. Ele falou, eu fico pensando se essa pedrinha não deveria ir para aquelas pessoas que cuidam dos novos crentes na classe de integração da igreja, não é? E ele falou, então eu fico pensando, quantas pedrinhas deveriam ser distribuídas, se for para dar pedrinha, para cada um que nós ganhamos para Jesus, e como elas deveriam ser repartidas, porque Deus ele vai agindo de uma maneira muito especial e particular na vida de várias pessoas que estão envolvidas aí nesse processo de transformação de uma vida. É Deus usando pessoas desde a recepção até o cafezinho que nós vamos ter daqui a pouco, né? E aí Deus vai usando pessoas para que através disso, né, elas sejam transformadas. Então, irmãos, o que Ciro faz é algo que estava já profetizado, não é? Ele é chamado até como o homem de Deus. Isaías e Ezequiel mencionam ele, e é interessante, inclusive, que ele faz algo que era improvável. Ele permite que o povo volte para Jerusalém, eles recebem permissão para reedificar o templo. Ciro permite não apenas que eles voltem, mas permite que eles peguem todos os utensílios de ouro do templo, ou seja, toda a riqueza, eles podem voltar levando novamente essa riqueza, e ele é despertado pelo próprio Deus de uma maneira especial e improvável. E Ciro cumpre literalmente a palavra de Deus, né, prometida lá pelo profeta Jeremias sobre o retorno do povo para Jerusalém. Irmãos, como resultado das respostas divinas, nós vemos coisas improváveis acontecendo. O despertamento produz isso, os improváveis de Deus, não é? E nós vamos começar a ver os improváveis acontecendo aqui em nome de Jesus. Fico animado com o irmão Marivaldo quando ele falou que Deus já tem dado os recursos, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um propósito, se você consegue enxergar pela fé algo, não é? Se você entende que Deus vai te levar para algum lugar e você vai fazer uma viagem, você precisa comprar as malas, irmãos. Então é difícil, porque Deus muitas vezes vem com um bilhete, né, e permite que você possa fazer a viagem, e aí você fala, e agora? Eu não tenho mala. Nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus já está fazendo, né? Eu dizia para o irmão Marivaldo essa semana, quando vim aqui e pude dar uma olhada já no espaço ali em cima, está belíssimo, lindo, não é? Eu dizia para o irmão Marivaldo depois o seguinte, eu falei, irmão, isso aqui já é o nosso casamento, né? Nós vamos aqui vamos imaginar esse templo aqui como nosso casamento. Precisamos fazer a lista de presentes. Se nós vamos inaugurar esse espaço aqui, já precisamos da listinha de presentes. Ele falou, pastor, lista de presentes, né, irmão? O que é isso, lista de presentes? Eu falei, irmão, a gente precisa quantificar tudo que a gente precisa no mínimo detalhes. A gente vai precisar de quê? De fio, quantos metros de fio a gente está precisando. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma igreja e o povo de Deus é um povo liberal. Nós temos pessoas que são liberais na obra do Senhor, e eu creio que aqui também vai acontecer isso. Eu vi isso acontecer muitas vezes, só que a gente precisa dizer o que a gente precisa, não é? A gente precisa de vidro. Quanto de vidro? De repente aparece um irmão aqui e fala, pastor, o vidro deixa comigo. Aí daqui a pouco aparece outro irmão e fala, pastor, o fio deixa comigo. Ah, pastor, preciso colocar uma porta ali. A porta eu dou. Pastor, eu preciso de uma janela. A janela, então eu preciso fazer a listinha de presentes, irmãos. Eu vou fazer essa listinha de presentes e vou pendurar ali. A nossa lista de presentes vai estar ali. Não vamos expor ninguém, né? Mas, de repente, a gente risca. Isso aqui riscou, já conseguimos. Isso aqui riscou, já conseguimos. Daqui a pouco, tudo que precisávamos está resolvido. E aí a gente já inaugura lá, né, irmão Felipe? Nós inaugura o espaço lá, em nome de Jesus, já começamos lá no espaço. Mas de uma maneira que Deus vai direcionar, da maneira que Deus vai conduzir, e eu creio que Deus pode fazer isso de uma forma muito clara e até improvável, segundo os nossos parâmetros, né? Nosso Deus é um Deus
improbabilidades, porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias em nome de Jesus. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que Deus quer dar a cada um de nós um tempo de despertamento espiritual, como aconteceu aqui. Esse despertamento vem a Ciro, mas ele também vem ao povo de Deus lá no versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Diz o versículo 6: e todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Olha, irmão, quanta riqueza voltou para o povo de Deus. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Olha, irmãos, Deus restituiu tudo aquilo que a Babilônia tinha tirado, e restituiu de uma maneira gloriosa, poderosa, porque esse é o Deus a quem nós servimos. E isso é o que acontece quando há um verdadeiro despertamento espiritual. Deus, ele age de uma forma certa, clara. Deus, ele faz com que as pessoas retornem à sua palavra, retornem à oração. Deus permite que haja verdadeiro arrependimento. Deus permite que as pessoas percebam de fato que elas precisam da graça de Deus, e Deus age de uma maneira extraordinária, tocando na vida de pessoas que talvez não eram prováveis. Deus faz o improvável. Eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós vemos aqui nesse texto, nesse livro de Esdras, um verdadeiro derramamento do despertamento espiritual sobre o povo de Deus. Não apenas sobre o povo de Deus, mas também em pessoas improváveis, como nós lemos aqui, como Ciro. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que continua agindo em nosso meio. E Senhor nosso Deus, pedimos por esse despertamento em nossas vidas. Senhor Deus, é mais fácil vivermos acomodados, é mais fácil aceitarmos passivamente. Mas Senhor nosso Deus, o Senhor não nos deu esse espírito de covardia, de ficarmos acomodados com as situações e com uma vida distante dos seus propósitos, uma vida longe dos seus preceitos. E o Senhor nos chama, Senhor Deus, para vivermos esse tempo de despertamento, e sabemos que esse despertamento, ele é produzido pelo Senhor. É o Senhor quem faz isso, não é mérito nosso. Mas Senhor Deus, nós podemos fazer como Daniel fez. Nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor para que as coisas mudem, para que esse despertamento aconteça, para que as suas promessas se cumpram. E é o que nós queremos fazer nesse momento. Nós queremos orar, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor cumpra as suas promessas nas vidas dos nossos irmãos aqui, dessa igreja. Clamando ao Senhor, Pai amado, que perdoe, Senhor Deus, nossos pecados. Não queremos mais conviver com eles, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que somos indignos, mas, Senhor, nós reconhecemos pela sua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Portanto, Senhor Deus, faz o teu querer em nós. Age, Senhor Deus, de uma maneira singular, extraordinária. Levanta, Senhor, pessoas, recursos de onde nós não sabemos, de onde nós não vemos, para que o teu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado.
Não queremos glória nossa, Pai. Não queremos glória, Senhor Deus, para o pastor, para os irmãos. Não queremos glória, Senhor Deus, para a Igreja Batista de Vila Moraes. Queremos, Senhor Deus, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. É o Seu nome que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.